Boa noite. Vamos começar falando hoje sobre o que é essencial para uma nação. A educação é essencial para uma nação, né? Nós colhemos hoje o que nós plantamos no passado, no coração e na mente de nossos jovens. E a geração atual, ela é a matéria-prima da sociedade futura, que será governada pela filosofia de educação que esta liderança formou, né? Porque nós entendemos a educação como um processo de desenvolvimento de uma vida para atingir o seu pleno potencial, seja no servir ao próximo ou no cumprir o seu chamamento para com Deus. Nesse sentido, ela implica tanto competência como caráter, né? Nós vemos tantas pessoas que às vezes têm tanta educação, mas elas não têm caráter. Ou ela tem competência e não tem caráter, ou ela tem caráter e não tem competência. Mas uma educação cristã, uma educação, ela abrange as duas coisas, competência e caráter. E essa deveria ser a missão primordial dos pais, né? Dos pais, da igreja e, consequentemente, da escola. Por isso que a educação cristã, ela tem que trabalhar nesse tripé: família, igreja e escola. Ok? Nós vamos falar disso mais tarde em outros eventos, né? Então, se quisermos construir uma nação livre, precisamos estabelecer fundamentos bíblicos de educação para o governo, para a economia, para a política, para a educação, né? Precisamos disso. É o princípio da semeadura e da colheita, e se aplica em implantarmos a verdade de Deus na nossa nação. É um processo gradual através da educação, que se semeia, né? Vai se semeando, e essas sementes vão produzindo frutos em todos os aspectos da vida. E quando nós chegarmos à maturidade desse ser, ele vai ter essa semente, tanto na sua vida pessoal, social, política e econômica, né? E essa tarefa, como eu já falei, ela envolve família, igreja e escola, todos comprometidos com esta geração, para que ela esteja preparada e habilitada para aplicar os princípios em todas as áreas da sua vida. E nós vivemos no Brasil, gente, um momento excelente para a educação, né? Ela precisa ser reconhecida para mudarmos a nossa nação, né? Então, vivemos esse momento no Brasil em que a educação é reconhecida como prioridade nacional. Essa é a nossa prioridade, é a prioridade do nosso governo, mas uma educação relevante, né? Nesse contexto, a educação é uma questão estratégica, tanto no estabelecimento do reino de Deus, quanto no desenvolvimento da nossa nação. É nosso dever como cristão oferecer a essa geração e às próximas uma educação escolar de qualidade, fundamentada nos princípios bíblicos, preparando-os para cumprir o propósito de Deus e exercer responsavelmente sua vocação na sociedade, certo? Então eu vou trabalhar um pouco agora com a definição de educação por princípios, né, para nós termos assim bem definido na nossa mente o que é educação por princípios, tá? Então fiz um breve resuminho aqui que fala assim: ó, a educação por princípio é uma maneira de ensinar e aprender que coloca a palavra de Deus no coração de cada matéria, de cada conteúdo, e ensina o aluno como pensar e aprender por princípios. Então, vocês ouvem o tempo todo eu falando sobre a palavra pensar por princípios. Ele é um método de educação que libera o potencial do indivíduo, forma o caráter cristão, constrói uma erudição baseada numa cosmovisão cristã que habilita líderes servidores, homens que vão servir esta nação, servir a nossa nação.
Amém, gente? Então, entendemos educação em um sentido amplo como um processo de transmitir à próxima geração conhecimento e valores que a capacitem a uma participação construtiva da sociedade. Então, educar uma criança é trabalhar um projeto de vida, o que compete primordialmente aos pais, como responsáveis direto por essas crianças. Mas só que a nossa realidade é outra. Então, nós, professores, vamos ter que traçar esse projeto de ajudar essa criança, de educar essa criança como um projeto de vida. Amém? Então, meu projeto de vida vai ser educar essa próxima geração. Esses conceitos de educação por princípios, eles foram estruturados e apresentados por Rosalie Sandler, né? Ela é do Príncipe Approach. Tem um nome em inglês, eu sou péssima, que é Foundation of American Christian Education, né? Tem a sigla FACE. E ela definiu e estruturou essa abordagem de educação por princípios. E ela definiu assim, ó: é um método cristão histórico de raciocínio bíblico que faz das verdades da palavra de Deus a base de cada assunto no currículo escolar. Ok? Então, se eu vou fazer um currículo, construir um currículo, ele tem que ter como base a palavra de Deus. Então, baseia-se, né, esse princípio, ele baseia-se em 4 passos que ela definiu: pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar, para promover o raciocínio como padrão cristão e uma expansão do entendimento. Então, a primeira coisa, quando você vai planejar uma aula, planejar um currículo, você tem que trabalhar na base da pesquisa. Depois, raciocinar, relacionar e aí, então, registrar. Ok? Então, portanto, o sistema educacional é baseado na educação por princípios, ela integraliza aquilo que eu já falei, né, nos outros vídeos, ela integraliza filosofia, que é o porquê, o currículo, que é o quê, e a metodologia, que é o como. E a metodologia cristã, né? Nós utilizamos, como eu falei, o método indutivo, certo? Então, acho que por hoje nós entendemos isso, a definição de educação cristã, a idealizadora dessa abordagem, que ela é Rosalie Sandler, né? E educação, por princípio, ela está baseada em 7 princípios que regem a nossa sociedade. Então, nos próximos vídeos, nós vamos estar vendo cada um desses princípios e a aplicação dele num currículo na nossa vida. Amém? Muito obrigada, até a próxima.